Como criar um formulário Google para fazer listas de exercício ou quiz a partir de uma conta institucional Google. Então, a partir da tela inicial do Google, estou logado a uma conta. Clico nos aplicativos Google e vou para o Google Drive. Estou no Google Drive. Para criar meu formulário, eu clico em Novo. O formulário Google ele não aparece na tela inicial do Novo, porém ele aparece em Mais. Aqui o primeiro, Formulários Google. Nessa tela inicial, o padrão aparece esse primeiro retângulo, que é onde eu coloco o título do formulário, uma descrição, e já aparece uma primeira questão, um lugar para eu desenvolver uma questão. Então vamos começar com o título do formulário. Como criar um quiz usando o Google Forms? Eu posso pôr uma descrição. Quiz sobre como podemos usar o Google Forms para preparar listas de exercícios. Então a parte de nomear e colocar a descrição do nosso formulário está pronta. Aqui é o nome do meu documento. Ele aparece como padrão formulário sem título. A partir do momento em que eu coloque um título, se eu clicar aqui em cima, ele traz o meu título como nome do arquivo. Então você não precisa nomear, só clicar aqui em cima que ele traz automaticamente. Estando feita a parte de identificação do nosso quiz, nós vamos para a parte de perguntas. Por se tratar de um quiz ou de uma lista de exercícios ou até de uma avaliação, a primeira seção tem que ser da identificação de quem está respondendo. Então vamos criar questões de identificação. Então a primeira questão pode ser o nome completo. Quando eu digito o nome completo, o formulário Google já entende que necessita-se de uma resposta curta, então ele já traz como padrão resposta curta. Feita a questão, definido o tipo de questão resposta curta, eu a torno obrigatória. Essa é a primeira questão de identificação. Eu posso pôr outras questões. Para adicionar perguntas numa mesma seção, eu clico no botão mais. Esse botãozinho mais, adicionar pergunta. Outro tipo de pergunta de identificação, por exemplo, se eu estou aplicando esse formulário em uma escola, é identificar a turma. Então vamos colocar aqui turma. Quando eu coloco turma, o interessante é colocar opções para tornar padrão na hora que eu quiser filtrar as turmas. Primeira série A, primeira série B, segunda série A, segunda série B. Se eu quiser continuar aqui, colocar terceira série A, terceira B, terceira C, assim por diante. As opções quando eu tenho várias escolhas. Pode ser múltipla escolha, como o Google já trouxe aqui como sugestão, mas eu também posso trazer caixa de seleção ou lista suspensa. A caixa de seleção permite a seleção de mais de uma alternativa, então nesse caso eu não posso usar. E a lista suspensa, ela pode ser usada. Essa opção de lista suspensa ela é muito boa quando se tem muitas opções para se escolher. Então nesse caso aqui vou deixar a lista suspensa, embora não tenha muitas opções, mas vamos deixar como lista suspensa para servir como exemplo. Vou marcar como obrigatória. O marcar como obrigatória significa que quem estiver preenchendo o formulário só consegue enviá-lo quando a questão estiver respondida. Então eu sugiro todas as questões estarem marcadas como obrigatória. Para a gente ter uma ideia como está ficando o nosso formulário, vamos aqui nesse símbolo desse olho, que é o visualizar. Se visualizar, ele mostra nosso formulário como ele está ficando. Então vamos colocar o nome completo aqui. O nome completo era uma resposta curta, então eu consigo digitar. A turma, o tipo de questão é uma lista suspensa, então ela aparece dessa forma. Então se eu clicar aqui, ele vai abrir as opções que eu escrevi. Então vamos colocar aqui que eu seja da segunda série A. Então essa visão é só para ter uma ideia de como está ficando. Vamos fechar aqui, sair e voltar para o nosso formulário na parte de edição. A parte da identificação do estudante está pronta, então nós temos aqui o nome completo e a turma. Agora vamos começar a escrever as questões do nosso quiz.
Então, para organizar nosso formulário Google, nós vamos criar seções para separar uma parte da outra. Então, vamos adicionar seção. Quando eu adiciono seção, ele cria essa lacuna e eu vou para uma próxima seção. Aqui eu dou o título. Dado o título da seção, questão tipo múltipla escolha, vocês já vão entender esse título. Vamos adicionar pergunta. Adicionei a pergunta, vou colocar aqui uma pergunta. Então eu digito, escrevi aqui a minha questão, a qual é: em uma questão de múltipla escolha é possível. Eu clico em opção 1 e vou digitando as alternativas. Pergunta: em uma questão múltipla escolha é possível escolher mais de uma alternativa? O aluno poderá digitar uma resposta? O aluno poderá inserir uma figura? Ou a quarta alternativa, o aluno poderá escolher uma única alternativa. Agora vamos para a configuração dessa questão. Primeiro, vamos marcá-la como obrigatória. Aqui é possível duplicar. Aqui, se eu quiser excluir, esses 3 pontinhos eu tenho algumas opções. A descrição, se eu clicar aqui, abre esse campo, caso eu queira explicar a questão, não vamos ter descrição. E para a seção com base na resposta, então se eu clicar nisso, cada resposta eu posso encaminhar para uma seção diferente, o que não vamos fazer agora. E a última parte aqui, ordenar as opções aleatoriamente. Então eu vou deixar isso marcado. O que significa? Clicar nessa opção, o Google Forms vai embaralhar as alternativas. Isso serve para, caso alguém queira passar resposta, não falar na questão 1 é a segunda que está correta. Então ele tira essa possibilidade embaralhando as questões. Vamos deixar assim. Já criamos uma questão de múltipla escolha. Agora a próxima questão são questões do tipo caixa de seleção. Para isso vamos criar uma nova seção, título. Então criamos aqui nossa próxima seção com questões do tipo caixa de seleção. Vamos adicionar uma pergunta e aqui vamos criar a nossa questão. A questão está escrita, com o Google Forms é possível. Agora vamos colocar as alternativas. Estando digitadas as alternativas, agora vou configurar essa questão. Se a gente observar, existem várias questões corretas para a pergunta. Com o Google Form é possível. Com o Google Form é possível fazer tudo isso, então não posso manter o tipo de questão múltipla escolha. Eu preciso colocar caixas de seleção. Notem que aqui mudou de um círculo para um quadrado. E quando está nesse formato, caixas de seleção quadrado, eu posso selecionar mais de uma alternativa correta. Vou torná-la obrigatória e também vamos ordenar as opções aleatoriamente. E está feita uma questão do tipo caixas de seleção. Agora vamos para a nossa próxima seção, questões do tipo grades de múltipla escolha. Então quando eu escolho aqui, olha, grades de múltipla escolha, aparece esse tipo de campo para eu digitar, linhas e colunas. Eu fiz a pergunta, a finalidade de cada app Google é, e agora vamos colocar as alternativas entre linhas e coluna. Digitadas as alternativas, as linhas, Google Drive, Google Classroom, Google Meet e Google Sites, que são os aplicativos do Google, e as finalidades: realizar videoconferências, elaborar seu próprio website, armazenar seus arquivos em nuvem ou construir salas de aula virtuais. Vamos configurar, então já deixamos aqui marcado para ser obrigatória. E aqui eu posso pôr uma descrição, não vou pôr. Limitar uma resposta por coluna, nesse caso aqui cada coluna só tem uma resposta certa mesmo. E ordenar as linhas aleatoriamente, que é a mesma função da múltipla escolha, que é embaralhar as linhas. Está feita a nossa questão tipo múltipla escolha em grade. Vamos criar mais um tipo de questão, agora grade de caixas de seleção. Então, para isso, vamos adicionar uma seção e vamos colocar aqui
o título. Feito o título, grade de caixa de seleção, vamos adicionar a pergunta. Adicionamos a pergunta, o padrão é vir múltipla escolha, vamos mudar para grade de caixa de seleção. E agora, da mesma forma, nós escrevemos a pergunta e as alternativas. Então vamos lá. Preenchemos as linhas com os aplicativos e preenchemos as colunas com as possibilidades. Vamos torná-la obrigatória, vamos para a configuração, limitar uma resposta por coluna não, talvez uma coluna tenha mais de uma resposta certa, e ordenar as linhas aleatoriamente sim. A diferença para o exemplo anterior, que era múltipla escolha, grade de múltipla escolha, aqui eu posso selecionar mais de uma alternativa por coluna e mais uma alternativa por linha, que é semelhante às caixas de seleção, né? O quadradinho aqui. Então está feita mais essa questão. Vamos para o nosso último tipo de questão, a escala linear. Então vamos aqui criar a seção é escala linear. Dado o título, vamos criar a pergunta e vamos aqui já escolher o tipo escala linear. Quando eu escolho, ele aparece aqui, esses dois números. Esses números servem para eu colocar a escala de quanto a quanto. Então, nesse caso aqui, vamos manter o padrão de 1 a 5. Vamos escrever a pergunta. Qual o seu grau de satisfação com esse tutorial? É uma escala que vai de 1 a 5. Aqui eu posso deixar uma descrição para ajudar com essa questão. Conforme a descrição, 1 seria o índice menos satisfeito, a 5 mais satisfeito. Esse aqui seria um tipo de rubrica. Então vamos marcar como obrigatória. Aqui na configuração descrição já marcamos. É esse o grau de escala linear, o tipo de avaliação escala linear. Além dos tipos de questão que nós mostramos aqui, existem outros. Vamos dar uma olhada no que a gente tem mais. Upload de arquivo. Vamos supor que você deseja ver algo que o aluno tenha feito, seja o raciocínio, um cálculo escrito em papel, seja um desenho, qualquer coisa. Ele pode tirar uma foto, criar um arquivo e fazer upload por aqui. Data. Então ele vai dar aí um formato de data, bem óbvio, bem simples de entender. Horário é a mesma coisa. Também temos parágrafo e resposta curta. A resposta curta nós usamos na hora de pronome, e caso você queira uma resposta por escrito e seja um texto mais complexo, pode ser usado a questão do tipo parágrafo. Outras coisas aqui no menu lateral, importar perguntas, eu posso trazer de outro formulário perguntas, adicionar um título à descrição. Quando eu clico aqui, abre um campo para eu escrever. Adicionar imagem. Se eu clicar aqui em adicionar imagem, eu posso complementar a minha questão com um desenho. Vamos fazer um teste aqui. Eu selecionei do meu arquivo pessoal aqui uma imagem. Eu posso clicar em abrir. Está aqui a imagem, eu posso adicionar questões relacionadas a essa imagem. Eu posso também adicionar vídeo, é o mesmo padrão. Eu posso buscar um link aqui do YouTube. Fiz uma pesquisa, achei um vídeo do YouTube, eu quero postar. Eu quero colocar aqui como fonte de pesquisa. Seleciono, tenho aqui um vídeo. Em cima desse vídeo, o professor pode criar questões, né? Pedir para o aluno assistir ao vídeo e, após isso, criar uma questão sobre isso. Então, nós temos aqui um hall de ferramentas muito bom. Eu posso aprimorar o meu tipo de avaliação, de quiz ou lista de exercício, usando texto, usando fotografias, usando vídeos, usando todo esse tipo de material.